Olá, eu sou o Vitor e eu vou fazer uma apresentação sobre fotodiodos para a disciplina de óptica eletrônica. Aqui está um breve roteiro da apresentação. Primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o dispositivo, o fotodiodo. Em seguida, eu vou falar de conceitos de física de semicondutores que vão ser necessários para entender o funcionamento do dispositivo. O efeito fotoelétrico, que é como o fotodiodo converte luz incidente em corrente. Os fotodiodos, propriamente ditos, as características importantes, que vão ser alguns parâmetros que a gente vai usar para definir a qualidade e a performance do dispositivo para certas aplicações. As aplicações, que são como o fotodiodo pode ser utilizado para alguns casos. E, no final, algumas conclusões. Os fotodiodos são dispositivos semicondutores que são capazes de converter a luz que está incidindo sobre eles em corrente elétrica. Essa conversão é feita quando fótons entram em contato com o material, eles energizam os elétrons presentes nele e esses elétrons ficam livres para se movimentar. Essa movimentação, então, gera corrente. Eles podem ser polarizados de algumas maneiras diferentes e, dependendo da polarização, o comportamento dele vai ser diferente. E cada aplicação vai se interessar mais por algum tipo de polarização. Agora eu vou falar sobre alguns conceitos de física de semicondutores. Em um semicondutor, os elétrons presentes neles podem se desprender das suas ligações covalentes caso a energia deles fique grande o suficiente. Quando isso acontece, eles deixam para trás lacunas, e essas lacunas são a ausência de elétrons, elas servem de espaço para outros elétrons entrarem no lugar, e esses novos elétrons entram no lugar das lacunas, deixam outras lacunas, e esse processo faz com que as lacunas se comportem como uma movimentação de elétrons, mas com carga oposta, que elas são a falta de elétrons. E como elétrons têm carga conhecida negativa, as lacunas podem ser interpretadas como tendo a mesma carga, só que positiva. Essa movimentação de elétrons e lacunas pode ser interpretada como corrente. Sobre a junção PN, para se fabricar um semicondutor, um material específico ele é dopado adicionando impurezas e metade dele é dopado adicionando cargas positivas, que é o lado P, e a outra metade é dopada adicionando cargas negativas, que é o lado N. Essas cargas adicionadas, elas ficam livres para se movimentar, e o acúmulo delas nas extremidades faz com que elas tenham tendência de se movimentar para os lados opostos. Essa movimentação deixa para trás íons doadores de carga, positivos e negativos, dependendo da carga que criou esses íons. Conforme essa movimentação continua, a quantidade de íons no meio do semicondutor aumenta, até um ponto em que o campo elétrico gerado por esses íons é tão grande que ela é capaz de igualar a corrente de movimentação desses elétrons livres, elétrons e lacunas livres. Essa região de íons é chamada região de depressão. E essa corrente que acontece por conta do acúmulo de carga nas extremidades é chamada corrente de difusão. Quando o semicondutor é submetido a uma tensão reversa muito grande, ele pode entrar em breakdown. Esse breakdown ele acontece por dois motivos, ou pelo efeito Zener ou pelo efeito avalanche. O efeito Zener ele acontece quando o campo elétrico na região de depressão ele é tão grande que é capaz de liberar os elétrons que ainda estavam presentes nas ligações covalentes. Aí, quando isso acontece, ele aumenta a corrente exponencialmente. O efeito avalanche ele acontece quando os elétrons estão se movimentando no semicondutor e essa movimentação é tão rápida que, se eles colidirem com outros elétrons no semicondutor, eles liberam esses elétrons que, por sua vez, estão se movimentando rápido, liberam outros elétrons e esse efeito gera uma reação em cadeia que também aumenta a corrente de forma exponencial. Então, como que ocorre essa conversão de energia luminosa para energia elétrica? Os fótons eles têm uma energia que depende do comprimento de onda deles. E quando eles incidem sobre o material,
esse material ele pode absorver esses fótons, e quando isso acontece, essa energia dos fótons passa para os elétrons, e os elétrons eles podem passar da banda de valência para a banda de condução se essa energia for grande o suficiente. E se isso acontecer, eles ficam livres para se movimentar no material e deixam para trás lacunas. Essa diferença entre a banda de valência e a banda de condução é o band gap. A corrente num fotodiodo de junção PN depende de duas parcelas. Uma que depende da tensão aplicada ao fotodiodo e outra que depende da luz incidente. A parcela que depende da tensão, ela vai depender de IDIF, que é a corrente de difusão, Q, que é a carga do elétron, VD é a tensão, N é um fator de não idealidade, KB é a constante de Boltzmann e T a temperatura. A corrente de difusão ela vai depender primariamente de parcelas que estão associadas à fabricação do semicondutor. A é a área da seção transversal do fotodiodo, dN e dP são coeficientes de difusão do lado N e do lado P, Ln e Lp são largura de difusão do lado N e do lado P, NPO é a concentração de portadores de carga minoritários na região do tipo P, e PNO é a concentração de portadores de carga minoritários na região do tipo N. A corrente total no fotodiodo IL depende tanto de pH, que é a corrente associada à incidência de luz, quanto da parcela associada à corrente de difusão. Se a gente plotar a corrente em relação à tensão no fotodiodo, ela vai ter um formato parecido com esse aqui da figura à esquerda. Essa figura, essa curva, ela tem três regiões que estão associadas aos modos de operação do fotodiodo. Primeiro, aqui à esquerda, tem o modo de operação, que é o de avalanche, que é quando a corrente está decrescendo de forma exponencial. No centro, quando a corrente está aproximadamente constante, é o modo de fotodiodo. E quando a corrente está subindo exponencialmente, é o modo de célula solar. E a corrente, a fotocorrente, né, a corrente que depende da intensidade de luz, desloca a curva inteira de cima para baixo, dependendo da intensidade de luz. Para o modo de célula solar, vai ter uma região do gráfico em que, dependendo da intensidade de luz, a tensão é positiva e a corrente é negativa, ou seja, ele vai poder funcionar como um gerador de energia. No modo de fotodiodo, como a tensão é aproximadamente zero, aquela exponencial na corrente pode ser desconsiderada e a corrente total é aproximadamente constante e depende da fotocorrente e da corrente de difusão. No modo de avalanche, como a resposta é exponencial, o fotodiodo é utilizado nesse ponto de polarização quando o tempo de resposta é crítico ou quando a intensidade de luz é muito baixa e você quer conseguir detectar ela mesmo assim. Agora eu vou falar de algumas características importantes para a gente conseguir avaliar o desempenho de fotodiodos. Primeiro, a eficiência quântica. A eficiência quântica está associada com a capacidade que o dispositivo tem de converter fótons que estão incidindo sobre eles em portadores de carga livre que vão gerar corrente. Enquanto que a sensibilidade é a relação entre a corrente que foi gerada e a potência da luz que está incidindo sobre ele. Essa sensibilidade ela também pode ser medida pelo Noise Equivalent Power, que é definida como a potência de sinal necessária para que a relação sinal-ruído seja de 1 e se consiga obter 1 Hz de largura de banda na saída. A gente também pode juntar essas duas definições e associar elas da seguinte maneira. A corrente no escuro, ou a dark current, é a corrente que passa no dispositivo quando não há nenhuma incidência de luz. E, além de alguns fatores que estão associados à fabricação do dispositivo, ela também depende da temperatura. Aqui na esquerda está um gráfico que associa a corrente escuro sobre a temperatura. Ela é importante se levar em conta no caso de sensores, porque ela serve como offset para as correntes medidas. A velocidade, o tempo de resposta ou a frequência com que o fotodiodo vai conseguir fazer leituras, ela está associada principalmente a 3 constantes de tempo. Tal CR, que está relacionada com a constante de tempo de um circuito RC, em que a capacitância vem do fotodiodo
e a resistência está associada com a eventual carga ligada a esse fotodiodo. Tal TR, que está associada com o tempo necessário para um portador de carga se deslocar da região de depressão durante o processo de deriva. Enquanto que tal NP está relacionada com a corrente de difusão e o tempo que os portadores de carga gerados na região de depressão levam para chegar até ela. O ruído está associado primariamente a duas parcelas, o ruído térmico e o ruído Schott. O ruído térmico ele afeta qualquer carga resistiva e, por conta disso, a resistência que está ligada ao fotodiodo pode variar, então a corrente no fotodiodo também pode variar com a temperatura. O ruído Schott está associado com a natureza que os fótons têm de se movimentarem em formas quantizadas, terem energia quantizada. E por conta disso, os elétrons que são liberados também vão ser liberados com essa quantização em mente. E por conta disso, eles seguem uma distribuição específica que vai dar uma relação sinal-ruído que a gente consegue relacionar a distribuição de Poisson com essa corrente gerada no fotodiodo. Agora eu vou falar de algumas aplicações, começando por painéis solares. Como eu disse antes, tem uma região na curva de polarização do fotodiodo que ele funciona como gerador. Os painéis solares usam essa região para converter a luz solar em energia elétrica. Os painéis solares eles são formados por um conjunto de células solares que são basicamente fotodiodos muito grandes. Outra aplicação é na fabricação de sensores de imagens e câmeras digitais. Esses sensores eles podem ser formados por matriz de fotodiodos, em que esses fotodiodos são acionados ou todos na mesma linha, ou todos na mesma coluna ou de forma individual, fazem uma captura imediata e um circuito periférico ele cuida do endereçamento, ou seja, qual fotodiodo gerou a captura e também mandam para fora do circuito a informação da imagem que foi gerada. Os receptores ópticos eles convertem a informação que chega na fibra óptica em forma de pulsos luminosos em pulsos elétricos que podem ser interpretados mais adiante. Eles podem ser fabricados de muitas maneiras diferentes, mas geralmente seguem o seguinte princípio: tendo um circuito de polarização, que serve para deixar o fotodiodo funcionando na região que for necessária, um amplificador de transimpedância, que converte a corrente do fotodiodo em tensão, que pode ser analisada depois, um equalizador, que serve para dar um ganho em altas frequências para aumentar a banda de operação do fotodiodo, e um amplificador de tensão na saída para facilitar a leitura desse sinal. Concluindo, os fotodiodos são dispositivos semicondutores que, a partir do efeito fotoelétrico, eles conseguem converter a luz incidente sobre eles em corrente. Essa corrente ela vai depender, uma parte dela, da tensão que é aplicada a ele, e outra parte que vai depender da luz incidente. Controlando essa tensão, a gente consegue ajustar o modo de polarização do fotodiodo e, com isso, ele vai comportar de maneiras diferentes que vão ser importantes para diferentes aplicações. Além disso, também foram apresentados alguns parâmetros que vão ser necessários para se avaliar o desempenho do fotodiodo. As figuras que foram apresentadas nessa apresentação e que não tinham as referências embaixo delas foram retiradas do trabalho dessa disciplina e no trabalho escrito as referências são citadas.